Você já imaginou ver um casamento transformado em um verdadeiro mini-filme de terror? O dia mais feliz da vida de Zungo Barrigudo parecia perfeito. Sorrisos, flores, promessas de amor eterno. Mas por trás da música suave e dos olhares apaixonados, havia algo estranho, quase imperceptível. Um detalhe que poucos perceberam, mas que mudaria tudo. O público ria, se emocionava, acreditava na cena de conto de fadas, até que um silêncio tomou conta do salão. Ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. É engraçado e assustador ao mesmo tempo, porque a felicidade exagerada parecia esconder uma reviravolta insana. Você também já teve aquela sensação de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia perfeito? Pois foi exatamente isso que aconteceu aqui. Uma frase inesperada, um segredo sombrio e a certeza de que nada seria como antes. Só quem viu até o fim entendeu o peso daquele momento. Mas a pergunta é, será que Zungo Barrigudo realmente estava preparado para ouvir a verdade que destruiria seu casamento? E é justamente nesses instantes de tensão que tudo fica ainda mais emocionante. Quando uma verdade sombria surge em um momento de felicidade, parece que a gente também está lá dentro da história, vivendo cada detalhe ao lado de Zungo Barrigudo. Se você já sentiu aquele frio na barriga quando algo perfeito de repente virou pesadelo, comente aqui e me diga, você teria coragem de continuar ou sairia correndo? Esse tipo de reação é o que deixa a nossa comunidade ainda mais forte, porque cada comentário cria novas teorias, novas conversas e torna você parte dessa narrativa. Então, se essa cena já te prendeu até aqui, deixa o seu like para apoiar a série e não perder nenhuma reviravolta. E claro, se ainda não faz parte da família, se inscreve agora no canal, porque o próximo capítulo vai ser ainda mais surpreendente e só quem está dentro vai entender. Era como se todo o cenário tivesse sido pintado para parecer perfeito demais. O sorriso exagerado de Zungo Barrigudo, o brilho das luzes refletindo nas flores, a música suave preenchendo o ar, tudo parecia saído de um conto de fadas. Mas quanto mais você olhava de perto, mais estranho aquilo se tornava. Era quase como assistir a um mini-filme de terror disfarçado de comédia romântica. Havia olhares trocados que não faziam sentido, um convidado que parecia evitar encarar a noiva, e aquele silêncio desconfortável que surgia entre as risadas. É curioso como a vida, às vezes, cria essas reviravoltas insanas. Quando tudo está no auge da felicidade, basta um detalhe fora do lugar para que a gente sinta que algo sombrio está prestes a acontecer. E naquele casamento, a tensão era quase palpável, como se todos estivessem sorrindo só para esconder um segredo que ninguém ousava revelar. É engraçado e assustador ao mesmo tempo, porque você sabe que algo está errado, mas não consegue parar de assistir, esperando pelo momento exato em que tudo desmorona. Se você já sentiu essa mistura de ansiedade e curiosidade, escreva aqui nos comentários a palavra sombria e faça parte dessa experiência. O conto de fadas parecia se desenrolar diante dos olhos de todos. As flores estavam perfeitamente alinhadas. A noiva caminhava em direção a Zungo Barrigudo com um sorriso que parecia iluminado demais para ser real. E cada convidado parecia acreditar que aquele seria o momento mais inesquecível da vida deles. Havia risadas, abraços e até lágrimas de emoção, como se a cena tivesse sido tirada de um filme que mistura drama e comédia na medida certa. Mas o mais curioso é que, por trás desse brilho todo, havia uma sensação estranha, quase como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro ensaiada demais. O exagero nos gestos, as palavras repetitivas de carinho, os aplausos que vinham na hora exata. Tudo isso criava uma atmosfera tão perfeita que se tornava suspeita. É como quando você assiste a algo que parece feliz demais, mas percebe que esse excesso de alegria pode esconder um segredo. A cada passo da noiva, a tensão aumentava, e o coração de Zungo Barrigudo batia mais rápido,
Não apenas pela emoção do momento, mas por aquela sensação silenciosa de que a felicidade que ele vivia estava prestes a ser interrompida de forma brutal. Mas foi justamente nesse clima de perfeição exagerada que os primeiros sinais estranhos começaram a surgir. Enquanto os convidados riam alto, havia quem cochichasse no canto, lançando olhares rápidos e desconfortáveis. Um padrinho parecia evitar a todo custo encarar a noiva, como se escondesse algo que não queria revelar. Até o fotógrafo, acostumado a registrar casamentos, parou por um instante, confuso com uma cena que ninguém mais parecia notar. Era como se pequenos detalhes estivessem tentando gritar a verdade antes do grande choque. A música que falhou por alguns segundos, a aliança que quase caiu no chão, o silêncio repentino entre as palavras doces. Esses momentos passariam despercebidos para muitos, mas para quem estava atento, eram como pistas de um segredo prestes a vir à tona. Você já sentiu essa estranha mistura de riso e desconforto, como se estivesse em uma situação engraçada e assustadora ao mesmo tempo? Pois é exatamente esse contraste que fazia do casamento de Zungo Barrigudo algo diferente, da melhor e da pior maneira possível. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquilo não terminaria como todos esperavam. E então chegou o momento que deveria ser o ápice da cerimônia. O silêncio tomou conta do salão quando o celebrante perguntou se Zungo Barrigudo aceitava a noiva. O público se inclinou para a frente, como se quisesse testemunhar de perto aquele instante de amor eterno. Mas antes mesmo que ele pudesse pronunciar o tão esperado sim, uma voz ecoou entre os convidados, cortando a cena como uma faca invisível. "Esse casamento não pode continuar!" A frase caiu como um trovão, congelando sorrisos e transformando lágrimas de emoção em expressões de choque absoluto. O ambiente, que segundos antes parecia um conto de fadas, virou de repente um mini-filme de terror em plena festa. Risadas nervosas surgiram entre os convidados, misturadas com olhares assustados e até alguns gritos abafados. Era hilário e assustador ao mesmo tempo, porque ninguém sabia se aquilo era uma encenação, um erro ou parte de um plano maior. E foi nesse instante que a sensação estranha que pairava desde o início finalmente fez sentido. O casamento de Zungo Barrigudo estava prestes a se transformar em um espetáculo de segredos e revelações sombrias. O salão inteiro ficou paralisado depois daquela frase, e todos aguardavam ansiosos pela explicação. Foi então que a verdade sombria começou a ser revelada, uma daquelas que muda tudo em um instante. Um dos convidados se levantou e, com a voz trêmula, expôs o segredo escondido por tanto tempo. Uma mentira que Zungo Barrigudo jamais imaginaria ouvir em seu próprio casamento. Os olhares se cruzaram, e cada reação parecia mais intensa que a outra. Havia quem chorasse de incredulidade, quem risse nervosamente por não acreditar no absurdo, e quem simplesmente não conseguisse desviar os olhos da cena. Era como assistir a uma reviravolta insana em um mini-filme, só que ao vivo, com cada detalhe aumentando o choque. Mas quando todos achavam que o pior já tinha sido dito, veio um segundo golpe ainda mais devastador, revelando que a história escondia camadas muito mais profundas. O que parecia apenas um segredo já era, na verdade, o início de algo muito maior. E todos no casamento sabiam que, a partir dali, nada mais voltaria a ser como antes. O que se seguiu depois da revelação foi um caos absoluto. Convidados se levantaram de suas cadeiras, alguns gritando em desespero, outros tentando rir como se aquilo fosse apenas uma encenação bizarra. Zungo Barrigudo, atordoado, não sabia se chorava, se corria ou se enfrentava a verdade que lhe jogaram no rosto. Uma tia desmaiou no meio do salão, alguém derrubou a mesa de doces e até o músico da cerimônia parou de tocar, deixando o ambiente mergulhado em um silêncio desconfortável, quebrado apenas por gritos e cochichos nervosos. Era hilário e assustador ao mesmo tempo, porque a cena parecia tão absurda que lembrava uma mistura de comédia e terror. O olhar de Zungo buscava respostas em meio à confusão,
mas tudo o que ele encontrava eram dúvidas ainda maiores. E você consegue imaginar estar no lugar dele, rodeado de pessoas que riam, choravam e apontavam como se fossem parte de um espetáculo sombrio? Cada segundo daquela noite parecia esticar o tempo, e o que deveria ser uma celebração se transformava em um campo de incertezas e medos, com a sensação de que o pior ainda estava por vir. No meio daquele cenário caótico, com risadas nervosas misturadas a lágrimas e gritos, Zungo Barrigudo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Seus olhos buscavam a noiva, mas ela parecia esconder mais do que revelava, e cada gesto dela levantava ainda mais suspeitas. O público segurava a respiração, esperando pela próxima palavra, pela próxima atitude que pudesse mudar tudo de vez. O clima de tensão se tornava insuportável, como se cada segundo fosse um fio prestes a se romper. Era impossível não sentir a curiosidade queimando, o medo pulsando e a ansiedade aumentando junto com cada olhar desconfiado. E foi nesse instante que a dúvida pairou no ar como um veneno silencioso. Zungo Barrigudo deveria continuar naquele altar, mesmo sabendo que a verdade havia destruído a perfeição do momento? Ou deveria virar as costas e abandonar tudo para sempre? Essa pergunta ficou ecoando no salão e agora ecoa aqui também, porque a história não terminou ali. Ela só estava começando. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história falou com você. Talvez tenha sentido o frio na barriga, a curiosidade ou até a tensão que tomou conta do casamento de Zungo Barrigudo. É por isso que eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada junto comigo. Se inscreve agora no canal para não perder nenhuma reviravolta, porque o próximo capítulo vai ser ainda mais intenso. E para eu saber que você realmente viveu essa experiência até o fim, comente aqui embaixo a frase "Eu recebo". Vou estar de olho em cada comentário. Ah, e não esquece de deixar o seu like, porque isso mostra que você quer ver mais histórias surpreendentes como essa. E já que você está aqui, aproveita que o próximo vídeo já está na tela. Clica e continua mergulhando nesse universo cheio de segredos, drama e emoção. Acredite, você não vai querer parar por aqui.